meados de 1813, Cambuí já existia, porém era muito pequeno e o pessoal que morava aqui no vilarejo do bairro Roseta eram batizados na cidade de Camanducaia, que fica um pouquinho acima de Cambuí. E o que me trouxe aqui? Eu fiquei sabendo, né, que essa estrada aqui que a gente está filmando aqui, vai mostrar para vocês, era a antiga Fernão Dias. Isso aí, pessoal, era a antiga Fernão Dias. E ela ainda dá acesso, né, a Fernão Dias. E também que existe a história de um cemitério e a história da guerra do café com leite, né, dos paulistas com os mineiros. Sejam bem-vindos ao meu canal Thaís Azevedo e vamos juntos desbravar essa história. E para entender toda essa história, vou dar uma voltinha no tempo. Foi lá em meados de 1890 que o Brasil foi declarado república. Dom Pedro II foi deposto e a república foi proclamada através de um golpe do Estado, liberado pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. O período que vem a seguir é chamado de República do Café com Leite, pois é marcado pelo revezamento presidencial entre os paulistas, os produtores de café, e mineiros produtores de leite. Esse período durou até o ano de 1930, quando houve a Revolução de 1930. As eleições de 1930 contaram com o candidato que não pertencia nem a São Paulo e nem a Minas Gerais, o gaúcho Getúlio Vargas. Concorreram a este pleito os candidatos Júlio Prestes, pelo Partido Republicano Paulista, PRP, e Getúlio Vargas, pela Aliança Liberal, UAL. Essa época foi marcada pelo voto de cabresto, e uma pequena parte da população tinha direito ao voto, ficando excluídas mulheres e analfabetos. Vargas perdeu as eleições para Prestes e a AL deu início à mobilização dos militares para a tomada do poder. Antes de Prestes assumir a presidência, João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, candidato à vice-presidência da chapa de Vargas, foi assassinado. Embora não tivesse nenhuma relação política, a morte de João Pessoa serviu como gatilho para a Revolução de 1930. O velório levou centenas de pessoas às ruas e trouxe apoio popular ao golpe. Isso suficiente para que militares exigissem a renúncia do então presidente Washington Luiz e entregasse o poder a Getúlio Vargas. Vargas assume o poder, provisoriamente, tornando nula a Constituição Brasileira elaborada em 1891. E em 1932, o governo provisório de Vargas permanecia sem nenhuma constituição. Vargas nomeava interventores para São Paulo que não correspondiam aos interesses da elite paulista. Isso fez com que os paulistanos dessem início à mobilização popular, exigindo não apenas a escolha de um interventor, mas a formação de uma Assembleia Constituinte e eleições. No dia 23 de maio de 1932, na cidade de São Paulo, uma passeata reuniu milhares de pessoas para protestar contra a nomeação de um interventor e reivindicar a formação de uma Assembleia Constituinte. Próximo à Praça da República, os manifestantes tiveram um confronto com os partidários da Legião Revolucionária que apoiava Vargas. Na troca de tiro, 4 jovens morreram. Euclides Miragaia, Mário Martins, Drauzio Marcondes e Antônio de Camargo foram os mortos no confronto, cujas iniciais foram usadas para nomear a sociedade secreta MMDC, que representou o movimento constitucionalista. Essas mortes foram o estopim para a Revolução. Os paulistas perderam o apoio de outros estados e acabaram lutando sozinhos contra o Exército Nacional. A luta armada teve início em 9 de julho de 1932 e durou 3 meses, deixando mais brasileiros mortos que a Segunda Guerra Mundial iria deixar anos depois. A Revolução acabou com a rendição dos paulistas e o compromisso de Vargas lançar uma Constituinte em 1934. Cabe destacar que historiadores divergem sobre a verdadeira motivação para esta revolução. Os paulistas investiram fortemente em material gráfico para a campanha revolucionária. O mapa que ilustra esse post representa o estado de São Paulo com as frentes de defesa do estado. E a gente percorreu aí por toda a estrada que, segundo alguns comentários que a gente teve, né, era a antiga Fernão Dias,
por onde, né, teve toda essa história aí das trincheiras. Vocês estão vendo aí, a gente tá chegando quase lá. Claro que agora, atualmente, tá um mato muito alto e não dá para ver nitidamente as trincheiras mais. E vale lembrar que isso foi lá em 1932. E numa pesquisa que eu fiz com o pessoal do local, netos e bisnetos, né, foi me relatado que os soldados realmente eles invadiram as casas e dependiam dos moradores para comer, para dormir e também para esconder. É um fato aí que realmente aconteceu e que ficou na história. E muita gente não sabe disso e a gente veio aqui para contar um pouco do que eu consegui para vocês. Espero que gostem, já deixe joinha, se inscreva no canal e logo logo teremos mais histórias aí para contar para vocês. Como vocês estão vendo, aí nesse mato dá para ver que tem um vão e é exatamente nesse vão que se localiza uma das trincheiras. Segundo o proprietário do terreno, né, ele vai até lá no alto, lá em cima, onde tem uma visão dinâmica para São Paulo e para baixo no sentido Belo Horizonte. O proprietário permitiu que a gente entrasse no terreno para ver como que tava, né? Porém, um mato muito alto não permitiu o acesso para a gente conseguir gravar até o final. E também na mesma direção, do lado de cima da estrada, também tem ainda uma vala, que provavelmente é um restício aí ainda da trincheira. Dando continuidade ao assunto sobre a guerra aí do café com leite, eu trouxe hoje para vocês, né, para continuar aí sobre esse vídeo que eu quis fazer, um morador aqui da cidade de Cambuí, que mora aqui no bairro Roseta, onde toda essa história que eu contei para vocês no início do vídeo, vou apresentar ele para vocês. Ele também tem canal no YouTube, vou deixar com ele aí, e depois eu deixo aí o contato para vocês acessarem o contato dele. É com você, Ali. Tá aí, galera, então nós estamos aqui, né, no bairro da Roseta, aqui, Roseta, Criciúma, e foi na 32, isso, que é a Guerra Café com Leite, e o soldado ficou aqui. Agora não sei me recordar se é os paulistas ou é os mineiros que ficam aqui. E na época que eles alojaram aqui, tinha uns moradores do bairro, e eles precisavam retirar os moradores para um outro bairro do lado aqui, para não ter a guerra, acontecer essas coisas. Até meu bisavô, que era da época, que viveu essa época, levava café pro soldado ali, fazia, né, puxar o saco do soldado ali, nessa época dessa guerra aí, café com leite. Acho que mesmo residindo há muito tempo aqui no bairro, não sabia que tinha essa trincheira aqui. E outros sabiam, que nem o caso do Ali, que sabia que tinha, mas não sabia onde que era. E aí a gente foi pesquisando, encontrou com o dono, né? Eu quero agradecer aqui por ele ter dado essa oportunidade pra gente. E aí a gente descobriu que é aqui, só que como eu disse, é um matão. Faz muito tempo já que tá aqui esse mato, cresceu aí. E é bem mais pra dentro lá, cerca de uns 30 metros adentro aí dessa mata. Ah, o que você achou de conhecer esse lugar aqui? Por mais que passe o tempo, né? Fica na história. Fica, então é um fato inédito, né? No bairro da gente, tem uma história assim de uma guerra. Eu só fiquei sabendo através do meu avô, né? Meu avô que contasse, que meu avô também não sabia o local exatamente que era, tinha essas trincheiras aí. Até ele fala que meu bisavô na época viveu, levava café pro soldado, então viveu dessa época, né? Então coisa inédita aqui pra gente, aqui no bairro, né, da região da gente. E muita gente não sabe, né? E o interessante também é que é a rodovia que era Fernão Dias aqui, né? Antigamente passava rodovia Fernão Dias aqui. Hoje a rodovia já não passa mais, né? Passa do outro lado, mas é isso daí. Alf, deixa aí o seu canal pra galera conhecer, o canal do seu pai também, né? É o canal do pai. Pode contar aí. É o Comédia da Roça, é o canal da gente, é o tio da mula lá, tem eu, tem todo mundo da galera lá. Comédia da Roça, segue nós lá, né? Isso daí. Mais alguma coisa? Por mim é isso, olha. Tem muita história, né? Se alguém se interessar em contar alguma história pra gente, entre em contato que a gente vai atrás. É isso daí, por enquanto é só. Cambuí começou a intensificar a população. Já era conhecido em 13 de dezembro de 1789 no registro de batizado referente a moradores de um bairro pertencente a Cambuí que levaram uma criança ao batismo na matriz de Camanducaia.
Essa propriedade em azul ali é onde se localizava a venda, que era de frente com o cemitério, né? E segundo o depoimento de uma ex-moradora do bairro, ela lembra que quando criança ainda existiam restícios do portão de ferro que dava acesso ao cemitério, pois ela estudava na escolinha do lado da venda. Infelizmente, como é uma história de mais de 200 anos, o que eu consegui de dados é isso que eu tenho para vocês. Mas se você gostou, deixe o seu joinha e se inscreva no canal.